Continuando aqui, rapidamente, um comentário, né? Não vou dizer dissertação, né? Mas queria que você comentasse um pouco, falasse um pouco de músico versus espiritualidade. Ah, sim. É um assunto bem polêmico, né? Tem essa Porque parada, a música não é muito espiritual, né? o músico não tá muito ligado nas coisas de Deus. É, É muito difícil ter um músico crente. Mas, assim, eu volto a dizer, né, assim, como eu digo sempre, onde eu vou ministrar, né? Às vezes até para outros músicos também. E eu sempre falo que a música, para Deus, é muito diferente para quem toca uma música romântica, secular, num bar ou alguma coisa, né, assim, numa casa de show. O que você está fazendo é para Deus. Então, se você está fazendo, usando o altar para ministrar algo para Deus, é algo muito sério. E o músico de Deus, ele tem que ser consagrado a Deus. Não só ele, mas o instrumento que ele também utiliza tem que ser consagrado para Deus. Davi, quando ele chamou os músicos, né, que era da família dos músicos, dos levitas, para tocarem, né, no templo, no tabernáculo, eram músicos consagrados a Deus. Os instrumentos eram consagrados a Deus. Então, tudo que é utilizado para Deus tem que ser consagrado para Deus, principalmente quem está sendo o canal, quem está tocando, quem está ministrando. Então, tem que ter espiritualidade, né? Eu não digo espiritualidade, a santidade é algo que nós temos que buscar, né? Quando tem gente que mistura muito isso, né? O cara quer ser santo demais. Não, isso é algo de cada um. Você tem que buscar isso, né? Porque a Bíblia fala, sede santos assim como eu sou santo. Porque sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, você quer ver as coisas de Deus acontecer na tua vida, os milagres, o sobrenatural de Deus se manifestar na tua vida, busque a santidade. Busque a santificação. Consagre. Ore. Jejue. Leia a palavra. Porque músico da igreja, quem é músico que toca, ele não tem que só saber os louvores, ele tem que conhecer a Bíblia. Não é só técnica, né? Não, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele tem que conhecer a palavra e o Deus da palavra. O Deus que está ali naquela palavra. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é poder, é libertação. Então tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar. A Bíblia também. Não somente o instrumento, mas a palavra de Deus. Tem que ter experiência com Deus também. Tem que ter, andar com Ele, né? Quem anda com Deus, até nas ministrações, é diferente. A unção é diferente. O falar é diferente. Entendeu? Porque ele anda, ele tem experiência. Ele sabe que para quem ele está tocando, para quem ele faz algo, o Deus que ele serve é um Deus que é rico e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Então eu vejo assim, músico de Deus, ele tem que ter e tem que ser espiritual. Tem que ser. Tá aí a dica, né? Galera, É isso aí. músicos e musicistas do Brasil, né? Isso aí. Não é só tocar, você que dedica a sua música à igreja, à vida cristã, você tem que ter relacionamento com Deus também. Isso aí. Né? Você, além de músico, né, cantor, toca violão, qual outro cargo ou ministério que você ocupa na igreja? Eu sou pastor, né? Pastor evangélico da igreja Ministério Peniel. O apóstolo Daniel Lucas é o meu pastor, né? E além do louvor, além de ministrar o louvor, também ministra a palavra. Como eu estou falando, é importante você conhecer a palavra. Porque não basta apenas cantar, não basta apenas tocar, né? Se você tiver uma oportunidade de você ali falar de Deus, de Jesus, o que você vai ter para falar? É por isso que nós temos que saber o que falamos.
Até quando você for confrontado, quando a sua fé for confrontada, porque isso vai acontecer, e já está prestes a acontecer da igreja ser perseguida, porque é bíblico isso, entendeu? Isso, os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis, né, para o povo de Deus, né? E para você confrontar isso, você tem que conhecer. Tem muita gente que está ali, mas não conhece. Pergunta ele uma coisa, ele não vai... Né? E o meu povo erra por quê? Por não conhecer as Escrituras. A palavra de Deus diz isso. Verdade. Não? Erra porque não conhece. Agora, quando você conhece, quando você tem o discernimento, porque não basta também apenas conhecer, tem que buscar esse discernimento, e esse discernimento você busca espiritualmente, buscando em oração, né? Aí sim as coisas começam a ter um sentido para você. Por que eu estou aqui? Por que eu sou crente? Por que eu estou adorando a Deus? Por que eu ministro? Por que eu tenho que estar consagrando? Então você passa a entender, entendeu? Passa a conhecer. Legal.